G12, o câncer das emoções. Um pequenino estudo que eu fiz, onde faço alguns comentários, coisa bem simples, mas bem objetiva. O que é o G12? G12 foi uma doutrina que adentrou as igrejas evangélicas. Foi uma investida do diabo em igrejas evangélicas e ele triunfou bastante, ele prosperou bastante. O G12, então, era o chamado Grupo dos 12, em que uma ideia se desenvolveu em que as igrejas deveriam ser particionadas em unidades chamadas células. Então, as reuniões seriam de casa em casa, etc. E as mesmas igrejas passaram a se chamar Igreja Tal Visão Celular. E não resta dúvida que é algo diabólico. Porque a maneira como foi feita, qual o problema de as pessoas passarem a se reunir de casa em casa? Que problema tem esse? Absolutamente nenhum problema. Por quê? Porque os nossos irmãos lá do passado também se reuniram de casa em casa. A igreja em tempo de perseguição, hoje como nós vemos na Índia, na China, em tantos lugares, Coreia do Norte, eles se reúnem onde? Em cavernas, sepulcros e coisas desse tipo. Então se reunir de casa em casa não é o problema. O que está fazendo lá dentro da casa? Está pregando o evangelho? Então eu tiro meu chapéu. Amém? Agora, o que estão fazendo lá dentro? Esse movimento chamado G12, ele ainda promove, os tais dos encontros que eles chamam de encontros tremendos. Aí reúne as pessoas para irem lá. A última agora que eu soube, o camarada disse que tinha pagado R$300 para participar de um encontro, porque nesse encontro vai se ter um encontro com Deus. Ora, como é que uma igreja pode fazer uma movimentação dizendo que naquela movimentação as pessoas vão ter um encontro com Deus, mas ela estipula a passagem desse encontro? Para participar do encontro, você tem que pagar R$300. Então, isso aqui não é brincadeira não, irmão. R$300 é muito dinheiro. Com R$300 você sustenta 2 famílias. No básico, não é pagando contas, mas na alimentação sustenta. Em um mês você consegue sustentar 2 famílias com R$300. Ou não consegue? Quanto custa 5 quilos de arroz? 5 quilos de arroz não dá muitas vezes para um mês? Então, é muito dinheiro. Então, estipula-se uma quantia dessa para que a pessoa possa ter um encontro com Deus. Só se for com Deus desse século, Satanás. Porque o meu Jesus não admite uma coisa dessa. Quem tem, paga e vai ter um encontro com Deus. E quem não tem, vai para o inferno? Então, é o tipo da coisa que nós não aceitamos. Né? É tipo fogueira santa de Israel. Né? Você vai prosperar, mas você tem que pagar. Ninguém participa de fogueira santa de graça. Tem que pagar. Não é assim? É assim sim. Dá seu jeito, tem que pagar. Se não pagou, não vai participar e não vai ser abençoado. Então só se for o diabo que está nesse negócio. O Deus que eu sirvo não está. Então, entrou dinheiro como veículo, como estrada para a bênção, para o encontro com Deus, eu entro de machado em cima, não quero nem saber quem é o cara. Dou em quem doer. É servo do diabo e ponto final. O Evangelho de Jesus Cristo não está vinculado a mercenarismo nem a dinheiro. Amém? Essa é a minha visão. Doa em quem doer. Então, esse G12 promove esses encontros, onde as pessoas vão lá, mas depois de pagarem uma quantia, cada ano que passa essa quantia aumenta. Quando eu comecei a acompanhar essa história de G12, eles começaram com R$50, foram para 100, 150, e eu recebi agora um rapaz que leu o estudo e falou: pastor, é verdade, eu dei R$300 para participar do encontro.
Eu falei assim, vocês têm coragem de fazer isso? Que evangelho vocês vivem? Que Bíblia vocês leem? Em que uma pessoa põe um recurso financeiro como princípio, como estrada, como caminho, como exigência para que se haja um encontro com Deus? Que visão vocês têm de Bíblia? O que vocês estão fazendo dentro da igreja? Essas são as pessoas que não leem Bíblia, não oram, não têm revelação, não conhecem nada. Porque, irmão, entrou dinheiro, cuidado. Muito difícil que Deus esteja nessa história. Aliás, impossível. Pois o próprio Jesus disse o quê? De graça recebestes, de graça... Se é de graça receber, de graça dar, entrou dinheiro na questão, pode tomar muito cuidado. Então, diz aqui, no segundo parágrafo, conforme revelam as Escrituras em inúmeras passagens bíblicas, nós somos corpo, alma e espírito. Ocorre que nossa alma é responsável pela captação de situações que moverão em nosso emocional. Nosso espírito, entretanto, capta a unção e as revelações do Espírito Santo, pois nosso espírito é a essência que o Senhor criou para que possamos ter com Ele comunhão e sermos diferentes dos animais. Você sabe, né? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, mas nós somos também alma. O que é alma? É uma essência que Deus colocou em nós, entrelaçada ao nosso espírito, tanto que a Bíblia diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e espírito, provando que nós temos duas essências espirituais que são criadas com princípios objetivos diferentes. Uma coisa é a alma, aonde captamos as coisas deste mundo. Outra coisa é o espírito, aonde entra a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, alma, espírito dentro deste corpo, é o que somos, né? Já estudamos isso aí um pouco mais. Quando esse corpo perece, não pode mais viver, a alma e o espírito têm o seu caminho para seguir, sempre inseparáveis. Essa separação acontece naquelas experiências de arrebatamento, etc, etc. Então, nós somos alma, nós somos, ou seja, quando eu digo que nós temos uma alma, eu estou dizendo que nós somos também um ser emotivo. Claro que somos um ser emotivo. Eu, ontem, estava assistindo o documentário da vida de Zezé de Camargo e Luciano e chorei. Chorei por quê? Poder de Deus. Eles estavam cheios do poder de Deus, falando língua estranha, sapateando, curando enfermos, expulsando demônios. Não, eu me sensibilizei com a vida difícil, com a dureza que aquelas pessoas passaram, com o empenho das criancinhas saírem vendo a família lá na maior desgraça, na maior fome, sair para a praça tocar um acordeão para ganhar dinheiro, para a família se sustentar. Aí o menininho de 9, 10 anos chega com o dinheirinho na mão, toma mamãe, pode fazer a comida para os nossos irmãos, nós já conquistamos dinheiro. Maravilha, quem não vai se emocionar com isso? Mas cadê o poder de Deus? Não, isso é outra história. Estou falando de emoção, em que nós fomos criados para também nos sensibilizarmos com a situação dos seres humanos. Claro que nesse lugar nós temos aprendido que acima das emoções tem que entrar a oração. Para você saber qual é o propósito de Deus, o que Deus quer da sua vida acima da sua própria emoção. Porém, ninguém nega, somos seres emotivos. A gente não está nem aí para a corrida de Fórmula 1, grande prêmio. Mas quando aparece as cenas de Ayrton Senna, né? Entrando lá naquela curva e o narrador, lá vem ele, é a bandeira do Brasil e todo mundo. O Brasil chorou na morte de Ayrton Senna, não chorou? Chorou. O Brasil chorou. Todo mundo que assistiu a reportagem com aquele visual, um fundo musical, o Brasil chorou na morte de Ayrton Senna. O que a gente tem com ele? Não, é que nós somos seres emotivos. Isso, o conjunto imagem e som
mexe com a nossa estrutura emocional. Por isso fica até o alerta, né? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quando o seu espírito está bem alimentado, muito bem alimentado, com o quê? Com a palavra de Deus, você resiste até as suas próprias emoções. Mas se o seu espírito não está muito forte, quem vai ditar as regras para a sua vida é a sua emoção. Mas se o seu espírito está fortificado na palavra de Deus, aí quem vai ditar as regras para a sua vida é a sua razão. Espírito é razão, alma é emoção. Isso são coisas que você só ouve aqui. Então, irmão, o G12 traz técnicas justamente para mexer no lado emocional das pessoas. Eu nunca fui nesses encontros, mas recebi tanto por escrito quanto pessoalmente testemunho de pessoas que participaram das igrejas que aderiram a esta visão maldita e desgraçada, que vai lançar muitas almas no inferno. Então, as pessoas me contavam o que é feito. No tal do encontro tremendo, quando a pessoa salta do ônibus dentro de um sítio, um lugar muito bonito, paisagem, já é recebida com muitos fogos. Aí vem um monte de pessoas e é abraços e beijos, e a pessoa não faz absolutamente nada, ela é tratada como um rei. Ela come a melhor comida que ela poderia imaginar, coisa que o salário dela nunca ia poder comprar. E ela passa ali 3 dias incomunicável, proibido o celular, proibido tudo, proibido contato com a família, proibido tudo. Quando terminam os 3 dias que a pessoa vai sair do encontro, eles levam lá para o final do encontro, levam todos os parentes, levam os filhos, faz aquela recepção. Então, quando a pessoa sai daqueles 3 dias de isolamento, se depara com toda a família, os filhos, não sei o quê, aí hajam baldes para colherem lágrimas. Isso a gente vê aonde? No Big Brother Brasil. É a mesma técnica. O objetivo do Big Brother Brasil é emocionar. A televisão vive disso. Botou emoção, prendeu o povo, deu audiência, entra propaganda, ganha dinheiro. A televisão vive disso. Então, Big Brother Brasil, G12, usa a mesma técnica. Então, o que acontece nesses 3 dias? Aqui nesses 3 dias só acontece coisas que você pode chamar de absurdos. Só isso. Resumiria tudo. O tempo todo lavagem cerebral. O encontro é o quê? Tremendo. Toda hora tem que repetir isso. E outra coisa, não pode se falar nada do que acontece lá dentro. Para quê? Para instigar a curiosidade emocional dos outros, para que eles também queiram ir no encontro, pagar os R$300 e ir no encontro. Então, proibido falar. Se falar, tem até rogo de maldição. Ora, mas Jesus falou o quê? Aquilo que eu vos digo ao pé do ouvido, apregoai aos telhados. Com Jesus não tem segredo. Amém? Quando a questão é de abençoar vidas, são os propósitos dele, não tem esse negócio de esconder nada. Ele quer mesmo que apregou aos telhados, doem quem doer. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. O problema é de cada um. Mas lá estão os segredos absurdos. Pessoas trancadas em quarto escuro. Se você tem medo de escuro, não vá ao encontro do G12. Você vai ficar aterrorizado. Aí passam slides, cena de Jesus na cruz, fundo musical e as emoções vão embora. Ninguém aguenta uma coisa dessa. Você está sendo submetido a uma tortura emocional. Aliás, que tortura psicológica, cárcere privado, essas coisas é crime, né? Não é crime? Mas não adianta você denunciar essas igrejas falsas, porque a polícia não se mete em assuntos religiosos.
E como a polícia não se mete em assuntos religiosos, não tem problema não. Eu arregaço as mangas e parto para dentro. É comigo. Não é com a polícia, é comigo. É com a voz da restauração. Então, meu irmão, nesses 3 dias em que a pessoa está lá dentro, são horrores em cima de horrores. Aí a pessoa, quando volta, como um presbítero que esteve face a face comigo, porque isso entrou em muitas denominações e entrou também em Assembleias de Deus. O tal presbítero, ele diz assim: rapaz, eu tive um encontro com Deus, eu chorei muito. Eu falei assim: pois é, rapaz, no enterro do meu tio eu também chorei muito. Eu falei: rapaz, você foi mexido com as suas emoções, só isso. E quando a pessoa tem um trauma recolhido, um trauma de infância, um trauma até desde o ventre, um trauma de qualquer situação que tenha acontecido, uma decepção, aí, meu irmão, quando mexe naquela ferida emocional, a pessoa explode. Parece que ela está mesmo entrando no reino de Deus, mas é só emoção. G12 não tem unção nenhuma, não tem Deus nenhum. Se tiver Deus, só se for desse século, que é o diabo. Não tem Deus em G12. E eu desafio as igrejas que estão no G12. O Jesus que eles pregam no G12, eu piso na cabeça dele, eu escarneço e zombo dele. O meu Jesus é o da Bíblia. O meu é o da Bíblia. Eu não compactuo com esse lixo. E desafio que o Jesus deles possa vir derrotar o meu. Eu gosto de falar isso para que vocês vejam a minha convicção. Se eu estiver falando do que não sei, eu desafio Jesus deles a me matar e amanhã eu não estar de pé. Eu não sirvo Jesus das Assembleias de Deus, eu não sirvo Jesus dos Batistas, eu não sirvo Jesus de Universal, de Graça, de Mundial do Poder de Deus. Está todo mundo aí. Valdomiro Santiago é o filho do diabo, servo de Satanás. Desafio Jesus dele a que amanhã eu não esteja de pé. Eu não vim para brincar. Eu não sou alguém qualquer. Alguém qualquer é quem não está disposto a apostar a vida na verdade. Eu estou disposto. Eu não sou alguém qualquer. E a nossa história não vai ficar por aqui. Até o final desse ano, acho que tem de bomba para explodir por aí, que nós vamos lançar. E tem mais, hein? Não somos terroristas. E não pegamos em armas, hein? Mas vamos tacar fogo. Vamos denunciar mesmo. Esse é o nosso chamado. G12 é mais uma desgraça que adentrou dentro das igrejas. A ideia, quando começou, era boa, com César Castellano, lá na Colômbia. Não tinha como se reunir, porque tinha guerrilha armada nas portas das igrejas. Então ele falou assim: ó, vamos fazer assim, vamos sair desse negócio de igreja, vamos se reunir de casa em casa. A ideia era boa, mas não tinha o que tem hoje dentro dos movimentos brasileiros chamados G12. E uma coisa que eu não posso esquecer, existe aqui, nesses encontros, acontece lá dentro as técnicas, isso é muito perigoso, técnicas de regressão. Meu irmão, até o pai da psicanálise, Freud, que foi o homem que descobriu que verdadeiramente o ser humano poderia, através da hipnose, regredir até, a sua mente poderia regredir até o momento do ventre. Freud chegou a essas conclusões, mas Freud e outros, que estavam com ele, abandonaram esse negócio porque falaram que era possível sim levar uma pessoa a regredir até a sua memória no ventre. Mas o retorno desta pessoa em condições normais era complicado. Então, mesmo eles sabendo da grandeza do que haviam descoberto com pessoas que se submetiam ao teste, eles preferiram abandonar a questão, porque o retorno das pessoas com a mente normal poderia ficar comprometido. E hoje tem um livro até escrito sobre G12, me foge a memória agora, do autor e do nome exato do livro, em que fala que pessoas que participaram desses encontros ficaram até em cadeira de roda. Inclusive, dentro dos encontros, faz parte da técnica, você não pode se comunicar com a outra pessoa. Ficam os supervisores impedindo que você não pode falar com o outro, não.
Você tem que ficar incomunicável até com as outras pessoas. Até lá dentro. Até lá dentro, eu participei. Isso é um absurdo. Você não pode falar com o outro nos intervalos e tal. Papai. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Não, e você tem que ir dormir. Então isso fortalece muito a técnica emocional de persuasão e de afetar o emocional para alcançar o objetivo e tal. Lógico que tem ministrações da palavra de Deus, tem tudo, mas esse processo da regressão é forte. Imagina você passar 3 dias sem poder dar uma palavra para ninguém. É uma coisa impressionante, é uma coisa absurda. É um cárcere privado. Merecia intervenção da polícia. Como a polícia não vai mexer mesmo com isso, é com a gente então. Amém? E esse estudo tão pequenininho, uma página só, como provoca a gente do G12, mas também nos dá alegria, né? Que não são só xingamentos, ofensas, palavrões, como por exemplo, uma dona uma vez descascou tudo que tinha direito. 3, 4 meses depois, eu recebi outro e-mail dela: pastor, perdão, eu estava enganado, agora eu vi que é verdade. O G12 realmente só mexe com a emoção. Recebi também testemunho de pessoas que disseram: pastor, eu não consigo nem sequer mais ouvir as músicas que eu ouvia lá dentro dos encontros do G12. A minha alma se traumatizou de tal maneira que se aquele hino tocar em algum lugar, eu já caio em pranto desesperado. Eu fiquei traumatizada. Então, meu irmão, nós temos que falar, porque Deus nos escolheu para falar disso. Quem vai falar sobre isso? A Guarda Civil? O Exército? A Marinha? A Aeronáutica? Quem vai falar sobre isso? Se não formos nós levantados por Deus para denunciar e por misericórdia arrebatar alguns do fogo eterno, ninguém vai falar sobre isso. Para falar sobre isso, se levantar contra uma organização chamada igreja, que tem Bíblia na mão, que diz que cultua Jesus, para se levantar contra isso, tem que ter valentia, disposição, coragem e conhecimento do que está fazendo. Muito conhecimento, revelação, intimidade com Deus. Senão você não faz. Você vê que hoje eu tenho pregações que as pessoas, quando começam a ouvir, dizem: não vou nem ouvir mais isso aqui, ele está falando mal das igrejas. Estou e esse título eu não abro mão. Eu sou um dos raros homens na face da terra que tem coragem de falar contra segmentos que até se dizem pertencer a Deus e tem Bíblia na mão. Eu sou uma raridade. Mas após eu vem 7.000, com certeza vem. Então, meu irmão, temos que denunciar. G12 é mais uma desgraça que adentrou as igrejas. Aqui então, seguindo, o abominável G12 promove os chamados encontros tremendos, de onde vem todo mundo abestalhado como se estivessem retardados, falando palavras repetidamente. Tremendo, é tremendo. São programas diabolicamente organizados com técnicas de ciência chamada psicologia, musicoterapia, que mexe e remexe profundamente com as emoções das pessoas. Diga-se de passagem, quando a pessoa já é emotiva ou possui algum trauma em sua vida, parece até que vai morrer numa explosão inigualável de emoção. E como normalmente o povo não sabe discernir entre emoção e unção, sai todo mundo desses encontros bestas dizendo que tiveram um encontro com Deus. Este encontro é tão nocivo às pessoas que uma turma que esteve nestes encontros hoje estão frustrados, decepcionados e desviados. Em minha narrativa não é para sensacionalismo. Posso apresentar essas pessoas a quem quiser. É o que falo. Faço perante Deus, e o que falo, faço perante Deus. No ano de 2004, esses encontros custavam R$150, mais de meio salário mínimo. Em 2004, já estava acima da metade do salário mínimo. Então você vê que tudo que acontece lá dentro, emoção, pura emoção. E porque eu usei algumas palavras aí bem grosseiras, é grosseiras mesmo, e alguns dizem: mas você escreve com muita grosseria. Entendeu? Se entendeu, está entendido. Escrevo do jeito que o meu Deus me manda escrever e acabou, tá escrito.
Poderia botar um linguajar aqui muito mais requintado, muito mais clássico, mas eu escrevi da maneira que o meu Deus me mandou escrever e está escrito, acabou a história. Se eu quisesse substituir todas essas palavras que estão aí, eu tenho condições de substituir, mas é assim que ele mandou botar e é assim que vai ficar. E as pessoas, não, mas você poderia escrever diferente, falar isso, falar aquilo. Eu falei, meu irmão, você leu o estudo, entendeu? É isso aí, não vou mudar uma vírgula. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, que não ouça. Que aqui eu já estou demonstrando também um pouco da minha ira. Não é uma ira que eu quero ver alguém morto. Não, é uma ira como a Bíblia diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Isso eu tenho. Amém? Isso eu tenho de sobra. Então, as técnicas do G12 são as mesmas de algumas denominações que aglutinam pessoas sem nenhuma experiência com Deus. Ou seja, elas sempre falam de conquistas e nunca de renúncia. Enfim, os que participaram dos encontros tremendos descobriram realmente o que é emoção, mas unção e encontro com Deus somente conhecem os que vivem o que diz a Bíblia. Né? Apocalipse 12:11 diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Tem um monte de gente por aí que dizendo que conquistou, é a corrente do empresário, é a campanha da prosperidade, esse lixo todo, mas são pessoas que nunca estiveram dispostas a apostar a vida no Evangelho. Se o cerco apertar, elas vão pular fora. Não tem nenhuma experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus não está disposto simplesmente a viver com Cristo, está disposto a morrer pelo Evangelho. A principal mensagem do Evangelho não é a vida, é a morte. É pela morte que você vai encontrar a vida. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Então, aqui eu mostro que também as técnicas do G12 são as mesmas de várias igrejas por aí. Igreja por força de expressão, porque eu não as considero igrejas. Eu não considero que tenham Deus, não considero que tenham Jesus, né? Edir Macedo, para mim, é um servo de Satanás, com pacto na maçonaria e pacto com o diabo, e ninguém me contou isso, o meu Deus me falou e me mostrou isso, em sonhos, visões e revelações. Edir Macedo tem pacto com Satanás, e acabou a história. Mas você não pode falar isso. Quem vai calar a minha boca? Quem vai me calar? Até agora os traficantes não conseguiram. Mandaram um recado, fecha a igreja. Eu disse, vocês são homens, honra as calças que vestem, vem aqui e fecha. Eu estou de pé, mas eles não. Então, ninguém me cala, ninguém me para. Tem pacto com o diabo mesmo e acabou a história. R.R. Soares serve a Satanás. Valdomiro Santiago é outro servo de Satanás. E você pode observar que tudo nessa sociedade que tem pacto com o diabo cresce da noite para o dia. Ou não cresce? Jesus falou diabo falou para Jesus assim, olha, eu te faço um novo homem, rei do universo, em um simples gesto. Tudo isso te darei se prostrar, me adore em um segundo e tu passa a ser príncipe do mundo. Então, esse crescimento da noite para o dia, essa explosão, meu irmão, isso aí é consequência de pacto com o diabo. Coca-Cola dominou o mundo. Por quê? Porque tem pacto com o diabo. Aquele jeans Nexus se espalhou pelo mundo, o camarada ficou bilionário. Por quê? Pacto com o diabo. Nexus, né? No meio da palavra tem a palavra Exu. O que mais que tem pacto com o diabo? Hã? A Globo, a Rede Globo. Se espalhou no mundo todo, pacto com o diabo. A Ford. Um monte de coisa que você vê que cresceu da noite para o dia, depois foi-se descoberto que tinha pacto com o diabo. Agora, a obra de Deus está escrita assim, ó, com dor terás filho. Para gerar um discípulo, é com dor. Um discípulo verdadeiro. Então, nós não estamos nem aí para a quantidade. Porque quantidade não vai entrar no reino dos céus, a porta é estreita. Mas qualidade, sempre terá uma porta aberta para aquele que for qualidade e não quantidade. Aqui diz,
A liderança do G12 estudou um pouquinho sobre o pai da psicanálise, Freud, e passa a exercer sobre os inocentes técnicas de psicologia, a respeito das quais quero deixar bem claro que Freud e seus contemporâneos acharam por bem não levar adiante, por julgarem tais técnicas extremamente perigosas, principalmente no contexto das regressões, onde viram que era realmente possível levar a mente humana a uma regressão até o ventre, contudo, trazê-las de volta ao mundo real, em perfeitas condições, era comprometedor. Hoje, um bando de trouxas que pensam que são crentes estão servindo de cobaias para essas diabólicas e mercenárias lideranças, e o número dos traumatizados e desviados multiplicam-se aterrorizantemente. O presbítero, que queria título, queria ser pastor, estava fazendo seminário, depois que foi no G12, quando ele estava conversando comigo, 2 dias que ele chegou do encontro, não que eu chorei muito, eu tive um encontro com Deus, tá? 1 semana depois, o mesmo homem diante de mim, praticamente no mesmo lugar, ele estava dizendo, não quero mais saber desse negócio de ministério, não. O trauma emocional que ele sofreu foi tão violento que ele abandonou até a igreja. E hoje eu passo por ele, desviado. Se alguém quiser um endereço, é só vir que eu dou. Vai lá conversar, faz uma entrevista com ele. Pergunta para ele o que é o G12, o que o G12 significou na vida dele. Então, meu irmão, não estamos aqui para falar do que pensamos ou do que achamos. Estamos aqui para falar do que sabemos. E tem mais. Jesus disse que Filho de Deus é aquele que se levanta para desfazer as obras do diabo. Quem fica de braços cruzados vendo tudo acontecer diante dos seus olhos, não é filho de Deus. Não tem o Espírito da glória de Deus, porque o Espírito da glória de Deus te dá fome e sede de justiça. O Espírito da glória de Deus te impele para desfazer as obras do diabo. Né? Tem pessoas que dizem, não, meu ministério, eu vou aí terminar meu seminário, vou assumir um púlpito e eu vou pregar paz e amor, isso que é bonito. Não, isso é hipócrita, porque o evangelho não é paz e amor. Se o evangelho fosse paz e amor, Jesus não teria trazido espada. O mártir, o líder da causa, não teria ido para a cruz. João Batista não teria experimentado a bandeja. Pedro, a crucificação de cabeça para baixo. O evangelho não é paz e amor, é guerra. Guerra a tal ponto que os governos ficam desesperados. Temos que fazer alguma coisa. Temos que matar esse cara. Ele está arrebanhando multidão. Ele está falando contra a gente. Jesus pegou num canivete? Jesus puxou a espada? Não, mas as palavras dele, regadas pelo Espírito Santo, tinham um impacto fora do comum. E nós estamos exatamente no mesmo caminho. Porque ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E é isso que eu tenho buscado. Ser igual a Jesus, igualzinho. Não posso ser maior, porque ele disse, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. É aí que eu quero andar, igualzinho a Jesus. Denunciando tudo, de presidente ao que serve cafezinho. É comigo mesmo. Não arredo o pé, não tenho medo de nada nem de ninguém. A única coisa que podem fazer é me matar. Quem me mata me põe dentro do reino de Deus mais rápido. Estou feliz da vida. Mas me calar, impossível me calar. Enquanto eu estiver vivo e tiver língua, é impossível me calar. Então, meu irmão, G12 é mais uma desgraça que ainda permeia dentro de igrejas, principalmente na área do Nordeste. Existiu uma mulher que um dia foi serva de Deus, hoje é serva de Satanás, chamada Valnice. Você já ouviu falar nessa mulher? Valnice Milhomens. Esta mulher foi, e aqui eu quero falar mais um detalhe importante para você, ela foi uma bênção, ela foi uma glória no Evangelho, ela foi, hoje ela serve ao diabo. Tem gente que não sabe fazer a diferença do antes e depois. Já viu aquelas propagandas? Antes o camarada gordinho, depois magrinho. Então ele não é mais gordo, agora ele é magro. Mesma coisa no mundo espiritual. A Bíblia diz que perfeito eras em formosura, até que se achou iniquidade em ti. De quem está falando?
do diabo, de Lúcifer, que está dizendo assim, olha, perfeito eras em formosura, formosura perfeita, tu andavas no meio das pedras afogueadas, mas agora tu serás precipitado até o abismo, ao mais profundo dos abismos. Então, tu eras perfeito, coroado de glória, de majestade, tinha a luz de Deus sobre ti, pedras afogueadas, eras um aferidor de medidas, tu eras tudo de bom, mas até que se achou iniquidade em ti. Você não tem que considerar servo de Deus quem um dia foi, tem que considerar servo de Deus quem é. Quem foi já era, joga na lata do lixo. O evangelho não vive de quem foi, vive de quem é. Jesus não conta com quem foi, ele conta com quem é. Ele nunca passou perto de ninguém e disse assim, eu vou contar com a tua vida hoje porque ano passado eu pude contar, então hoje eu vou contar. Não, ano passado tu era uma glória, hoje tu é um lixo. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não é isso que a Bíblia diz? Evangelho não trata com quem foi, evangelho só trata com quem é. E nós, servos de Deus, principalmente nós, temos que aprender isso. Silas Malafaia foi, hoje é lixo, eu não sirvo o mesmo Deus que ele. Ele é lixo, porque o meu Jesus não compactua com política. Então, perfeito eras em formosura, até que fizeste aliança política. O Deus que eu sirvo não tem político. Político daquela porta para cá não passa. Muito menos sentar nos púlpitos, como acontece nas Assembleias de Deus. Muito menos pegar em microfone. Aqui político nunca deu dízimo nem oferta, nem entrou para fazer uma oração. Não pega mesmo, não toca em nada. Absolutamente nada. Sou radical, terminantemente radical. Sou o pior que existiu até aqui. Até aqui, porque depois de mim tem coisa muito pior. O conteúdo que tem naquele centro bíblico vai fazer com que daqui a 5 anos eu sente para ouvir irmãos falarem, ensinar e pregar. Só que não serão todos, serão os que passam pelos livros. Não é o que passa pela sala, é o que passa pelos livros. Deus tem dado cada revelação poderosa a respeito daquela sala. Se Ele permitir, eu vou transmitindo para os irmãos. Se não, não vou transmitir. Mas aquela sala ali, meu irmão, tem coisas que eu nunca tive. Está entendendo? Porque que um dia eu vou ter que sentar para ouvir vocês? Porque vocês hoje têm tempo de ir naquela sala e eu não tenho mais. O meu ministério segue um caminho. O de vocês vai ter que seguir outro caminho. Então acredite, um dia, aqui dentro, eu estarei aprendendo. Hoje eu já aprendo. Estarei aprendendo muito mais com vocês. Então até aqui eu posso ser o terrível, o radical. Mas depois de mim, com certeza, vem 7 mil aí que vai abalar essa nação. É isso que eu creio, é isso que eu sei. Eu farei a minha parte. Mas a geração que vem depois, se a Universal hoje está arrancando os cabelos por causa de mim, coitada dela daqui a 5, 6 anos. Coitadinho deles. Eles não vão ter descanso. Sabe o que é não ter descanso? É isso que vai acontecer. Sente uma unção que está descendo nessa hora. Sente ela. Eles não terão descanso. Os falsos mestres não terão descanso. A geração que vem depois de mim, ela é terrível. Ela vai pregar na meia-noite dos tempos. O que eu não vou pregar. A noite começou, mas não chegamos à meia-noite. Doa em quem doer. Então, meu irmão, não considere alguém pelo que foi. Examine todo dia a vida da pessoa e veja o que ele é. Ah, o camarada curou enfermo, expulsou demônio, pregou no mundo todo, arrebanhou multidões, ele converteu milhares, só pregava evangelho puro, puro, puro. E agora, o que ele faz? Ele está bebendo no mesmo cálice de outros, então ele não é mais nada. Evangelho não aceita mistura. O evangelho começou puro e vai acabar puro. Nem que seja na vida de meia dúzia, ou dos 7 mil. Mas que vai acabar puro, vai. Então, esses personagens
estão por aí, inclusive, enganando muita gente. Essa mulher aqui, essa maldição, Valnice, lá no Nordeste, quando ela estava no auge, pregando a verdade, ela foi muito influente no Nordeste. Hoje, ela não é mais absolutamente nada, mas o povo que não discerne continua ainda se rendendo à influência que um dia ela teve. Então, definitivamente, pessoas estão sendo enganadas por não discernir o antes e o depois de cada um. Para concluirmos aqui, quero ainda aconselhar a leitura do livro. Aí está o livro, ó. O livro G12, Revelação de Deus ou Criação do Homem, de autoria de Delcir de Souza Lima, em cujas páginas encontraremos relatos de ex-frequentadores desses movimentos, os quais não obtiveram um retorno perfeito, ficando acometidos de graves sequelas, das quais alguns se recuperaram, outros não. São utilizadas longas horas de músicas, as quais eles chamam de louvor, até que os sentidos dos ouvintes fiquem exauridos e estressados, e como mostram estudos científicos, terminam entrando em histerismo. Estes mesmos episódios ocorreram no tempo dos Menudos de Porto Rico e continuam acontecendo nos estressantes shows de rock de nossos dias, sem contar o que ocorre nos longos bailes funks. Não é exatamente o que temos visto? O baile funk, ele começa o quê? Começa 10 horas de um dia, vai até 4, 5, 6, 7, 8 horas do outro dia. São cerca de 10 horas. Tum, 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 tum. Música eletrônica. Cerca de 10 horas na cabeça da pessoa. Quando acaba o baile de manhã, os camaradas saem pela rua quebrando tudo. Tudo endemoniado, tudo maconhado, tudo cheio de cocaína. Aquele ritmo constante atordoa o cérebro. Isto é cientificamente provado. Vários assassinatos aconteceram nos Estados Unidos e também na Itália por pessoas que ouviram durante longas horas o rock. Ficaram ouvindo aquele rock o tempo todo. Quando o camarada acabou de ouvir aquilo, passou de mão numa arma, saiu pela rua dando tiro em quem encontrava. Sem nenhuma noção mais do que estava fazendo. Movido totalmente por outras coisas. Sentimentos de revolta e etc, etc. Então, essas técnicas são aplicadas no G12, dentro de uma igreja, por lideranças com título de pastor, e cujo povo sempre foi assim, sempre vai ser, o povo sem estudo, sem oração, sem entendimento, sem conhecimento, vai se deixando levar. Não tem gente que acredita que vai virar um empresário? Como se isso fosse tão simples. Vou virar empresário. Primeiro ponto para você se tornar um empresário é ter conhecimento. Não é possível administrar uma empresa sem conhecimento. E o camarada acha, ele sendo semi-analfabeto, que ele vai virar empresário. Num mundo capitalista. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Mas ele é iludido, ele acha que vai. Para se abrir uma empresa é necessário requisitos básicos que ele nunca teve nem nunca terá. Não tem condição. Agora, você pode viver muito bem sem ser empresário, mas sendo um missionário, sendo um sacerdote. Aí, quando Deus põe o pão na sua mesa, Ele põe o melhor. Agora, esse papo de que vai abrir uma empresa no mundo para servir os critérios do mundo, Jesus não está precisando de gente para abrir empresa, meu irmão. Ou tá? Será que o objetivo de Jesus Cristo, depois de ter morrido na cruz, era para que hoje eu tivesse uma empresa? Para quê? Em que a minha empresa vai ajudar nesse reino de Deus? O objetivo está errado. Tem pessoas sendo iludidas, enganadas, por quê? Emocional. Ô irmão, você vai conquistar. Vai conquistar o quê? Deus vai te dar o quê? Deus vai te devolver tudo que o diabo te tirou. Essa então é demais, essa frase aí, essa é demais. Essa frase é fantástica.
Deus vai te devolver tudo que o diabo te tirou. Essa frase aí só mesmo fruto de alguém que tem pacto com o diabo, meu irmão. Não tem o mínimo sentido dentro do evangelho essa frase, ela não tem o mínimo sentido. Porque o que Deus me dá, se é meu, o diabo não pode tirar. Então como é que Deus vai te dar tudo que o diabo te tirou? Se o diabo me tirou alguma coisa é porque era dele. Outra coisa que quero falar, já comentei aí, você lembra daqueles menudos de Porto Rico? Lembra? Como é que tinha aqueles shows, aquelas meninas, adolescentes, saíam carregadas, dezenas de meninas saíam carregadas do show. E você olhava assim, ué, por quê? Claro, show de 1h30, 2 horas, as batidas, sem contar o pacto com o diabo, gerava aquele histerismo. As pessoas entram num histerismo emocional. Então, o mesmo que ocorre nos bailes funks, o mesmo que ocorre nos shows de rock, é o mesmo que ocorre no G12, dentro de igrejas. E também os encontros que eles fazem em lugares retirados, onde cobram um absurdo das pessoas. Está aí esse estudo. E mais esse que estamos gravando, que vai tudo para a internet. Quem quiser dar ouvidos, que dê, que faça uma oração. Quem não quiser, que não dê. Eu não estou nem aí, eu estou fazendo a minha parte, estou pagando o meu preço, estou vendo a glória de Deus, que cada um então busque o caminho que achar que tem que buscar. Amém?